E aí, seus alemães? Bom domingão para todo mundo. Vamos trocar uma ideia aqui sobre a demissão de Hans Flick. Não é mais treinador da Alemanha. A gente já tinha feito um vídeo aqui, batemos esse papo, né? Que a situação estava delicada, que ele estava andando em gelo fino, estava na berlinda. E depois da derrota pesada contra o Japão, o vexame histórico do último sábado, Flick não sobreviveu, né? Não resistiu e a Confederação Alemã de Futebol tomou essa decisão pesada neste domingo. Ele ainda deu um treino, o último treino na preparação para o jogo contra a França, mas, enfim, está demitido, não segue no comando técnico e eu aqui já dou minha opinião. Acho justificável, justo, a coisa estava degringolando e não víamos um futuro positivo para a seleção da Alemanha. O trabalho bateu no teto e, nesse caso, o teto do Hans Flick na seleção da Alemanha era baixo, né? Não que ele seja um mau treinador. Atenção, venceu o sextete com o Bayern de Munique, venceu a Liga dos Campeões da forma que venceu, e eu acredito que num trabalho num outro clube, enfim, o próprio Bayern de Munique no futuro vai repetir o sucesso porque tem boas ideias. O ponto é que com a seleção alemã isso não fluiu. A gente falava, né? Amistoso contra o Japão e amistoso contra a França seriam fundamentais. Não sobreviveu nem para pegar a França aqui, porque o que aconteceu em solo alemão contra o Japão foi um dos maiores vexames que eu já vi essa seleção da Alemanha sofrer. Nunca é só uma coisa, né? Nunca é só um jogo, tem um pacote e uma série de situações por trás que agravou a situação do Hans Flick. A eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo lá atrás, a forma com que foi, as desavenças internas dessa seleção que aconteceram, né, com algumas lideranças fortes da seleção, depois a tentativa de mudanças, de fazer essa troca de geração, né, uma geração que lá atrás bateu campeã em 2014 da Copa do Mundo, mas que foi envelhecendo, e o Flick não conseguiu fazer essa gestão de uma forma positiva, não conseguiu achar soluções para problemas da própria geração, né? Não ter tantas opções assim nas laterais, lateral direita, lateral esquerda, não ter também tantas opções na centroavância, e o Flick não conseguiu fazer com que isso funcionasse muito bem. Fora isso, ainda tem as performances, né? E aí eu acho que também tem muito culpa do treinador, ele não conseguiu corrigir erros táticos básicos da seleção da Alemanha, que todo mundo via. Aliás, tanto via que toda a seleção conseguia agredir a seleção da Alemanha de uma forma muito fácil dentro de campo, especialmente por aquilo que a gente já tinha falado no vídeo anterior, né? As transições defensivas. A Alemanha era um time que sofria de todo lado, na bola parada, no contra-ataque, enfim, na construção de jogo, tudo. A Alemanha não conseguia fazer absolutamente nada para parar os seus adversários e a qualquer momento a gente tem sensação dentro de um jogo que a Alemanha podia tomar um gol. E assim foi contra o Japão. E tem também o ponto do futuro, né? E um futuro que cobra imediatismo, porque a seleção precisa ou precisava melhorar nas mãos de Flick rapidamente. A gente falava, né, que seria Japão e França e que esses dois amistosos, por mais que tenham o status de amistosos, seriam fundamentais e ele nem conseguiu sobreviver até a França. Isso porque a Alemanha tem a Eurocopa em 2024 na sua casa, ou seja, a preocupação de todos na Alemanha, especialmente da Federação Alemã de Futebol, é que a Alemanha não fizesse um papel ruim dentro da sua casa na próxima Eurocopa. E do jeito e do andar da carruagem, era muito provável e ainda é muito provável que isso aconteça, porque a Alemanha hoje é uma seleção bem abaixo do nível que pode desempenhar, né, com os jogadores que tem. Quero o likezinho de vocês nesse vídeo, quero comentários também, quem que vocês acham que vai ser o próximo técnico da Alemanha e por que o Flick caiu. Se inscreve no canal quem não é inscrito, notificação aqui, ó, sininho, badalinho, que é sempre importante, para vocês receberem quando tem um vídeo novo e também compartilhar esse vídeo quem gostar do vídeo. Vamos lá! Quero pegar primeiro e falar sobre o jogo contra o Japão, porque o jogo em si, ele escancara todos esses problemas que eu já comentei antes, né? E mais do que isso, escancara também uma falta de vontade ou de assimilar de ideias dos jogadores da seleção da Alemanha para não proteger também o trabalho do seu treinador, tá? É bom que se diga isso. A Alemanha, né, por muitas vezes durante esse jogo, foi um time sem pegada, um time sem faca nos dentes, um time sem vontade. E isso pode ser
que os jogadores não estavam mais comprando a ideia do seu treinador. Mais uma vez, nessa busca por melhorar, o Flick, que mexeu demais, convocou muita gente, mexeu mais uma vez na parte tática, né? Não estava encontrando mais o time com 3 zagueiros, 3-4-3 ou um 3-5-2, colocou novamente uma linha de 4 lá defensiva, 2 laterais improvisados. E aí eu não entendo, né? Se você tem opções no banco de reservas para evoluir como laterais, por que você vai colocar laterais improvisados no amistoso? Pô, dá chance para os caras, dá tempo para os caras. Coloca o Kimmich na direita, que não é lateral há muito, muito tempo, e coloca na esquerda o Schlotterbeck, que é um cara mais zagueiro do que lateral, cintura dura, enfim. Rudiger e Schul na zaga, péssima atuação, eu já vou falar mais sobre isso. Aí tem o meio-campo com o Henry Can, mais à frente o Wirtz, que foi o melhor da Alemanha e aquilo que o próximo treinador que entrar tem que se apoiar. O Wirtz precisa ser titular e titular indiscutível. Aliás, o melhor momento da Alemanha no jogo foi o gol de empate contra o Japão, que foi um passe do Wirtz, numa leitura de jogo tremenda, para o Leroy Sané fazer o gol de empate. Aliás, o Sané também vivendo uma boa forma. E outro problema lá na frente, mais uma vez tendo que jogar com um centroavante improvisado, o Füllkrug. Machucou, foi cortado, Thomas Müller no lugar dele, mas quem entrou para jogar foi o Kai Havertz e não dá. É o que eu posso dizer, não dá. E aí é o seguinte, o Japão é um time bem organizado, tá? Não é uma super seleção, mas tem vários jogadores ali que jogam em boas ligas, inclusive em Premier League. Você tem ali o Endo, Mitoma, você tem ali o Ito, que é bom jogador, enfim. E é um time que sabe exatamente o que faz dentro de campo e sabe jogar contra essa Alemanha. Já tinha sido assim na fase de grupos da Copa do Mundo e foi um show à parte dessa vez, tá? Podia ter feito mais gols. Aproveita muito bem os espaços e os buracos que a seleção da Alemanha vai deixando. Usa o Schlotterbeck ali com o Henry Can encostado pela linha esquerda defensiva da Alemanha, direita do ataque do Japão, para encontrar um corredor e cruzar a bola na área. E aí você tem o Rudiger num dos piores jogos que eu já vi do Rudiger na história. Aliás, ele já tinha, dentro da seleção da Alemanha, ele já tinha feito partidas bem ruins, ele e o Schul. É complicado porque são 2 jogadores que, enfim, tem nível de Liga dos Campeões, mas que na seleção da Alemanha não sei. Mas essa partida do Rudiger em si é muito ruim. Como é que um cara que é titular do Real Madrid, ou que, enfim, joga em alto nível e que estava marcando o Haaland outro dia de uma forma esplendorosa no Santiago Bernabéu, consegue fazer uma partida tão abaixo assim? Os gols que a Alemanha vai tomando, né? Toma 1-0, empata, depois toma 2-1, toma 3-1 e no 4-1, que é um erro de passe do Guzens, eu acho que é o quarto, se eu não estou enganado. É um erro de passe do Guzens, o Japão sai em contra-ataque, o Rudiger tem que acompanhar o contra-ataque, ele desiste do lance, cara. No meio campo. Ele desiste do lance. O jogador ultrapassa ele demora ali pelo menos uns 3, 4 segundos, 5 segundos de desistência para correr atrás. Ele poderia ter feito o corte lá na frente se ele corre atrás. Poderia ter evitado o gol. Mas isso é aquilo que eu falei. Parece que a seleção da Alemanha entregou. Está entregue. E isso é falta de acreditar no trabalho do seu treinador. E por isso que eu digo que a demissão do Hans Flick, ela realmente bate no teto do trabalho, porque eu acho que não tem mais como extrair desses jogadores. É preciso um ar fresco nessa seleção da Alemanha, é preciso um treinador que chegue e que, pelo menos taticamente, organize esse time para não passar problema defensivo, porque hoje a Alemanha é realmente uma água para os seus adversários nadarem. E é o seguinte, contra a França, a Confederação Alemã vai colocar uma força-tarefa para dirigir, né? Vai ser o Voller, o Wolf e também o Sandro Wagner, né? São pessoas da direção ali, da comissão da DFB, e esses caras vão dirigir o time. Se não fechar a casinha, é capaz de tomar um outro sacode histórico da França, hein? Porque a Alemanha, do jeito que está defensivamente, e a França, do jeito que é ofensivamente, com os jogadores que tem, com a fase que vive, quem viu o jogo contra a Irlanda sabe disso, a Alemanha, se pisar no acelerador, atropela a França, perdão. Se pisar no acelerador, atropela a Alemanha de um jeito único. Bom, falando do futuro,
alguns nomes estão sendo ventilados. Hoje o Bild trouxe a possibilidade do Van Gaal, né? Inclusive o próprio Van Gaal dando uma mini entrevista ali dizendo que para a Alemanha talvez ele estaria disponível. Não gosto, acho um treinador que não fez um brilhante trabalho na seleção da Holanda, um treinador de muito confronto com os jogadores, enfim, não gosto do nome. Eu entendo que dentro da Alemanha ele seja um cara que tenha moral, mas acho que já passou. Não apostaria no Van Gaal. Fala-se do Matthias Sammer, fala-se do Oliver Glasner, acho opções que não demonstraram dentro de campo recentemente, que fizeram grandes, excelentes trabalhos, acho o Glasner melhor do que o Sammer, e fala-se do Julian Nagelsmann, né? O Nagelsmann é um problema, eu acho, tanto financeiro, porque tem um salário altíssimo e tem um valor a pagar por acordo com o Bayern de Munique, e não sei se um treinador de 30 e poucos anos está na altura certa da carreira para assumir uma seleção. Fora que o Nagelsmann precisa de tempo, e a Alemanha não tem esse tempo para dar para ele, porque o Nagelsmann é um cara com boas ideias, mas que precisa de tempo com os seus jogadores para que os jogadores entendam as variações táticas durante o decorrer da partida que ele gosta de implementar. Não é fácil o entendimento do trabalho do Julian Nagelsmann, a gente viu no Bayern de Munique, né? Quem lembra do Villarreal, daquela outra temporada? Enfim. Então não sei se é o nome ideal. Eu acho que tem que colocar um cara forte, de peso dentro do futebol alemão, que conheça as raízes, as tradições do futebol alemão, e que mais do que isso, tenha a humildade de fazer a Alemanha jogar um pouquinho mais resguardada para não passar vexame, porque é o que aconteceu no sábado contra o Japão, foi um vexame. Vamos ver o que vai ser contra a França. Meus caros, voltamos a qualquer momento. E para a alegria de muitos brasileiros, né? Depois do 7-1, parece que a Alemanha realmente está com um Mauruco Baca em cima, que não... Enfim, não sei se vai ter solução. Tchau para vocês. Bom domingo.